rede de referência e contra-referência. O usuário atendido na unidade básica de saúde, quando necessário, é referenciado, ou seja, ele é encaminhado para uma unidade de maior complexidade, a fim de receber o atendimento de quem necessita. Quando finalizado o atendimento dessa unidade especializada, o mesmo deve ser contra-referenciado. Ou seja, o profissional deve encaminhar o usuário para a unidade de origem para que a continuidade do atendimento seja feita. O sistema de referência e contra-referência deve funcionar de maneira hierarquizada, a fim de adequar o fluxo dos usuários aos níveis de complexidade. Dois tipos, referência e contra-referência, se divide em APS, que coordena a rede, que vincula a população. Atenção secundária. Os ambulatórios especializados e os hospitais de média e de alta complexidade. Os sistemas logísticos, regulação, transporte, sanitário, registro eletrônico de saúde e os de apoio, assistência farmacêutica, apoio diagnóstico e terapêutica. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu estou no 10º período de enfermagem da UEM e a Jéssica pediu para me estar explicando como que funciona a referência e a contra-referência do município de Passos. Eu vou falar um pouco por alto para ver se, para melhor entendimento de todo mundo, sem entrar muito nos conceitos assim, de que é aqui em Passos mesmo como funciona. Funciona da seguinte forma: o paciente vai ser acolhido na atenção primária, lá no PSF. A partir desse acolhimento, ele vai passar por um clínico e se o clínico precisar fazer a referência dele, ou seja, se for uma gestante de risco, ela vai ser encaminhada para Santa Casa, que lá fica o PROMAI. Se for um diabetes descompensado, ou ele pode encaminhar para a UPA direto, caso ele já esteja sentindo os agravos, né, da diabetes, ou ele pode encaminhar para o São Lucas. Só que aí o que acontece? Tudo vai começar no PSF. O PSF mesmo vai entrar no sistema e vai colocar e vai solicitar uma vaga desse paciente aqui no São Lucas. E assim ele vai depois vir para cá para o São Lucas. O paciente assim vai se tornar uma referência do PSF aqui no São Lucas. Ou seja, ele vem lá do PSF, quando ele consulta a primeira vez aqui no São Lucas, ele vira paciente do São Lucas, mas o médico do São Lucas, ele manda a contra-referência sempre para o PSF, assim que deveria funcionar. Normalmente isso não acontece, porque depois que o paciente ele consulta aqui no São Lucas, o médico solicita o retorno para ele e, por exemplo, se for um endócrino ou um cardiologista, ele não manda o prontuário dele aqui ou a contra-referência ao PSF. Ele sempre solicita o retorno e esse paciente, basicamente, ele nunca mais vai ser atendido na atenção primária, só se ele tiver uma descompensação no seu quadro de diabetes ou de hipertensão. Ele vai se tornar paciente aqui do São Lucas em relação à sua doença crônica, tanto diabetes quanto hipertensão, quanto se for um problema ortopédico ou um problema da nefrologista, ele vai ser sempre atendido aqui no São Lucas. Essa contra-referência deveria funcionar. Caso o paciente tenha um quadro mais agudo, o paciente ele é encaminhado para a UPA. Aí, ou ele é atendido pela enfermeira, ele pode ser atendido pela enfermeira do seu PSF, caso o médico não esteja presente no momento, ou o próprio médico encaminha esse paciente
para a UPA, e se na UPA esse paciente precisar de uma internação, ele pode ser encaminhado para a Santa Casa, né, pelo SUS Fácil. Quando esse paciente sai da UPA, ele teria que levar a contra-referência para o PSF, o que foi a internação dele, a internação não, mas o que aconteceu lá na UPA, porque lá não interna. Ele mandar de volta para o PSF ter um histórico desse paciente lá. Mas, assim, não é que sempre isso acontece, mas tem alguns médicos que fazem isso correto e o paciente leva de volta para o PSF e ele tem todo esse acolhimento e o cuidado devido com a sua doença. O AMS, o ambulatório escola, ele é um ambulatório de referência regional em relação às DSTs, né? DSTs e infecções e ISTs. Ele, para ser mandado para ele, pode ser sim do PSF, e caso o paciente de qualquer unidade ele precise fazer um teste rápido, mesmo agora já tendo mandado para as unidades o teste rápido, ele pode ir lá. Lá também serve como se fosse uma porta de entrada se o paciente quiser fazer um teste rápido, se ele quiser passar com consulta com infecto, aí sim, ele já pode ir lá direto, que ele vai ser atendido lá. Mas o certo é ele sair do PSF. Toda essa referência tem que começar no PSF. Deixa eu ver aqui. No mais, essas contra-referências e a referência sempre a referência vai começar no PSF, o paciente vai sempre precisar do PSF. E todos os sistemas daqui de passo eram para fazer contra-referência, apesar que isso está bem assim, na realidade não funciona muito não. Mas o certo era todos os pacientes, depois que eles saírem do setor secundário ou especializado, eles sempre voltar com aquela contra-referência do sistema. E é só isso, eu trabalho no São Lucas aqui e trabalho no PSF também, então eu trabalho no setor especializado e trabalho também na atenção primária. Se eu ajudei vocês, muito obrigado.